capítulo 7 de Provérbios. O que diz na sua Bíblia? Na minha diz assim: advertência contra a mulher adúltera. Então, capítulo 5, 6 e 7, ele traz a muito forte advertência contra o adultério. Porém, o que o Espírito Santo nos fez trazer nesse tempo não foi só sobre a área sexual. É importante, é isso também que Salomão está falando ali de orientação ao seu filho. É importantíssimo sobre o adultério, que é o que tem destruído a nossa sociedade hoje, as famílias, porque uma família destruída, sociedades destruídas. Mas o Senhor nos trouxe um outro ensino também, para mostrar o que mais é e significa esse adultério em nosso dia a dia. Então, se você não está acompanhando, eu te convido a ir lá. Desde o primeiro, é tremendo. Mas do capítulo 5 em diante você vai entender muitas coisas sobre esse tema que se estende do capítulo 5 até o 7. Então, Salomão dedica 3 capítulos para falar sobre isso. Significa que é importante e muito sério. Então, vamos lá? O capítulo 7 começa assim, ó. Meu filho, né? Se você observar até agora, todos os capítulos começaram com isso. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarda os meus mandamentos. Então ele novamente começa porque é um pedido paterno para um filho sobre obediência. E é uma palavrinha que a muitos traz um certo desconforto. Por quê? Porque foi nos trazido muito a vida é tua, você faz o que você quer. As regras são suas, desde o corpo da mulher, né? O corpo é seu, as regras são suas, então veio muito essa independência. Então, quando fala em obediência, muitos já se contorcem, porque submissão e obediência é algo que foi quase que rasgado como não necessário. Bom, então vamos lá sobre isso. Por que Salomão insiste tanto em todos os capítulos com seu filho sobre obediência? Porque também é muito importante. Então, a obediência, ela pautou o relacionamento do homem com Deus no Antigo Testamento, pois foi uma desobediência de Adão que trouxe a separação entre o homem e Deus. E muito tenho orado nesses dias agradecendo a Deus, porque ele era completo e inteiro. Ele era completo e inteiro, mas ele escolheu fazer o ser humano para ser família com ele. Família com ele. Nós não vamos aprofundar aqui, mas esse assunto é bem profundo. E o primeiro casal que ele criou para ser família com ele decidiu ser maior do que o que foram criados para ser. Porque foi isso que aconteceu com Eva. A proposta foi: você pode ser igual ou maior. E foi aí que ela caiu, na soberba, no orgulho, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Foi aí que Adão e Eva caíram e desobedeceram. Então, o primeiro Adão rejeitou ser família com Deus, rejeitou a submissão, rejeitou a obediência. E foi, mas olha que lindo, e foi pela obediência que nós fomos realiançados com Deus. Deus poderia ter eliminado tudo isso. Eu disse: Senhor, tu poderia ter dito: não, deixa quieta essa minha ideia de ter família, vou deixar por aqui mesmo. Mas na mesma hora, no mesmo instante, ele já tinha um plano perfeito para reconciliar e novamente resgatar a sua criatura para a condição de filhos, para ser família com ele na eternidade. E aí ele enviou Jesus Cristo, seu filho, para morrer por mim e por você e fazer o papel de reconciliação. Então, por um homem veio o afastamento, e através de Jesus Cristo, nascido como homem, veio a reconciliação. Então, através do último Adão, também pela
obediência. Jesus permaneceu até o fim em obediência, por amor ao seu Pai. Guarda bem essa palavra, por amor ao seu Pai. Então, no Antigo Testamento, formou-se um povo por meio da aliança da obediência. Está lá em Êxodo 19, 5, se você desejar ler. Nada do que nós falamos aqui não está na palavra. Êxodo 19, 5. No Novo Testamento, ele forma uma família de filhos que obedecem não por medo, mas por amor. E onde está isso? Lá em Romanos 8, 15 e 1 João 5 e 3. Não vou ler todos os textos, ó. Eu até separei na minha Bíblia ali, ó, para ler, mas eu não vou ler. Porque eu vou deixar que você, no seu tempo de meditação desse capítulo, possa ler. Então, eu vou pedir para alguém colocar os textos ali, ó. Êxodo 19, 5, Romanos 8 e 15 e 1 João 5 e 3. Alguém consegue colocar? Por favor, vamos lá? Então, a base de Provérbios 7 é um alerta contra o quê? Contra a sedução da mulher imoral para o adultério e também para o cuidado com a sedução espiritual, que leva a fazer o quê? Abandonar a aliança com Deus, a obediência a Deus. Por o quê? Por prazeres momentâneos. Deixa o relacionamento com Deus, que é eterno, para prazeres momentâneos. E aí, ele continua e diz assim, ó, nos próximos versículos: guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Guarde como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos é considerada uma das partes mais sensíveis e instintivamente a gente protege. É um instinto protegê-lo, proteger os olhos. Não sei se você já percebeu isso, mas cuide. Isso não é a primeira coisa que você faz. Quer ver? Eu, pelo menos, sou assim. Tá viajando, tá no carro, tu vê que o trânsito tá meio assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. A primeira coisa que eu faço, infelizmente, posso estar errada, eu fecho os olhos. Tipo, não vou ver isso que vai acontecer. A proteção, já coloco mão no rosto. É instintivo proteger a menina dos olhos. Então, por quê? Porque faz parte da sua vida, é instintivo. Essa agilidade, presta atenção aqui, ó. Essa agilidade e movimento rápido para proteger a menina dos seus olhos deve ser a agilidade e o movimento rápido para proteger a palavra de Deus que está dentro de você. Proteger os seus valores e permanecer íntegro ao Senhor. É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Protege como a menina dos teus olhos. Não perca esta palavra de dentro de você, porque a sua própria vida, você depende dela para poder ver o seu caminho. Para que você não perca a visão, para que você não se torne cego. Vou passar de novo os versículos. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Êxodo 19, 5, Pri. Se tu puder colocar, então. Êxodo 19, 5. Romanos 8 e 15. E 1 João 5 e 3. É maravilhoso você estudar a palavra. E até ontem eu falei para o meu marido. A minha Bíblia, ela é toda anotada, toda escrita. Mas ontem eu fui olhar um pouquinho sobre o estudo sistemático da Bíblia. Eu disse, vou começar a fazer o estudo sistemático da Bíblia. Preciso comprar uma Bíblia. Meu marido disse, mais uma? Eu, mais uma. Porque tem várias aqui em casa, várias Bíblias, várias linguagens. Mas eu quero comprar mais uma. Eu disse, eu quero fazer um estudo sistemático, amor. Então eu quero uma Bíblia que tenha além das referências embaixo, que tem onde os outros textos se complementam, que ela tenha uma lateralidade para escrever do lado.
E o sistemático exige não, ele orienta, né? Você vai por cores conforme os assuntos. Eu digo, então eu quero uma Bíblia só para isso. E vamos lá, vamos começar isso também. Por isso que é maravilhoso. Você começa a estudar a Bíblia, você quer estudar mais, você quer aprofundar mais, você quer encontrar os tesouros escondidos que estão lá. Então, Átias, a você ele diz: o que é atar? É internalizar a palavra em você até que ela vire seu estilo de vida. Seu estilo de vida é viver a palavra. Isso é internalizar. É uma espiritualidade intensa, de relacionamento e viva. Não é algo morto, algo faz por obrigação, não. Ela tem relacionamento. Ela se entrelaça por relacionamento com Deus. Não é só um comportamento, não é só comportamental, é realmente relacional, é realmente refletivo. Ontem no devocional, eu até coloquei lá, eu acho, não me lembro, mas enfim, no devocional que eu estava fazendo, diz que a gente, como cristão, nós não somos reativos. A gente não reage, a gente reflete. A gente reflete o caráter de Deus. Que desafio! Hoje de manhã na minha oração eu digo, Senhor, me perdoa por ser tão reativa, por reagir mais do que refletir. Me ajuda a refletir o teu caráter. Mas sabe por que às vezes nós somos tão reativos em vez de refletir o caráter de Deus? Porque ainda há muita coisa de nós mesmos vive em nós. Mas o que Paulo disse? Não vivo mais eu. Bom, se não vive mais ele, então ele morreu. Cristo vive em mim. Então ainda há muitas coisas em mim que precisam morrer para que só Cristo viva em mim. Eu não sei como você está, mas eu estou nessa busca. Senhor, mata em mim tudo que é meu, para que viva só Cristo em mim. E aí vai ser um estilo de vida, refletir o caráter de Deus. Vai ser natural refletir o caráter de Deus. E aí eu até trouxe algo aqui, ó. Por ser relacional e não só comportamental. Relacional e não só comportamental. Ah, Giovana, mas não é o meu comportamento que tem que refletir? Tá, vamos lá. Vamos estudar isso aqui, ó. O não faça sozinho, não faz isso, não faz aquilo, não pode aquele outro, não isso, não aquilo. Isso aí, sozinho, a pessoa evita os pecados por um tempo. Você já viveu isso? Evita o pecado por um tempo, mas vive em luta constante, vive em culpa e vive em religiosidade. O que Jesus veio combater? O farisaísmo. Os fariseus da época, que viviam uma religiosidade comportamental. Quando a pressão externa some, a queda vem. Ou seja, quando tiver oportunidade, vem a queda. Quando tiver oportunidade, vem o pecado. Então não é comportamental só, é relacional, é por amor. Então não faça isso ou aquilo sozinho, vai te levar a viver isso aqui. E Mateus 15:8 traz um texto que Jesus falou naquele tempo aos religiosos. Olha o que ele disse: me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. Então anota aí, Mateus 15:8. Mateus 15:8. Anota aí para você, durante o seu estudo, de hoje até domingo, você meditar nessa palavra. E meditar e dizer, Senhor, como dizia Davi, sonda o meu coração, Deus. Eu estou te honrando só com a boca, o meu coração está longe. Obrigada aí, ó. Mateus 15:8, isso, 15:8. Mateus 15:8. Nós estamos no Estudando a Palavra, estudando o Sermão do Monte. E o último estudando, que foi terça-feira,
A gente estudou aquele texto, Senhor, muitos dirão Senhor, Senhor, e eu direi, não vos conheço, tá? Mateus 7, do 21 ao 23. E ali fala muito sobre isso. Por quê? Porque não importa muito o que você fala ou faz para Deus ou fala de Deus, mas sim como está o seu coração diante de Deus, qual tem sido as suas intenções a fazer o que você faz. E eu tenho dito, Senhor, me mostra se eu estou contigo em missão na terra com intenção errada. Me perdoa, molda a minha mente a ti e cura e muda o meu coração. Em nome de Jesus, essa precisa ser a nossa oração. Qual a intenção que você faz o que você faz ou fala o que você fala? Porque eu disse hoje de manhã, Senhor, eu quero ser conhecida de Ti no dia do juízo. Porque lá em Mateus 7, do 21 ao 23, ele disse o quê? Dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não libertamos cativos. E eu direi, não vos conheço. Porque não havia relacionamento e intimidade. Já falamos disso aqui em outras lives do café. Eu posso falar de alguém conhecido muito bem, porque existe muita informação desta pessoa, mas nunca posso ter sentado à mesa com ela e falo dela, falo sobre ela. Então eu posso falar muito sobre Jesus, porque a Bíblia está cheia de informação. Eu posso falar muito sobre Deus, porque a Bíblia está cheia de informação. Mas eu posso nunca ter sentado à mesa do Pai. E olha só, não tem nada disso aqui, mas o Espírito Santo está me colocando para falar. Sabe quem viveu assim? Você diz, não pode, Giovana, isso. Pode, vasculhe o seu coração. Peça para que Deus coloque luz na sua história. Eu tenho pedido, Deus, coloca luz na minha história, coloca luz na minha vida. Para que eu não chegue no dia do juízo e ouça, não te conheço. Sabe quem viveu assim? História do filho pródigo. Muitos de nós ouvem sobre o filho que saiu, mas pense no filho que ficou. Como estava o coração dele? Comia com o pai, morava na casa do pai, trabalhava para o pai, não conhecia o pai. Ah, Giovana, como assim? Vai lá, lê a história do filho pródigo. O que ele diz quando o pai faz o banquete para o filho que voltou para casa? Eu trabalho para você como um escravo e tu nunca me deu nada. Aí o pai olha e diz, mas tudo é teu. Ou seja, o filho não sabia quem ele era e também não sabia quem o pai era. E é isso que está trazendo aqui. O não faça sozinho, sem relacionamento com Deus, vai te levar à queda em algum momento. Deus trabalha, eu coloquei aqui, ó. Deus trabalha primeiro a raiz, depois o fruto. Nós temos falado muito disso. Como estão as suas raízes? Nós tivemos uma vigília com as meninas da intercessão do café e Deus me deu uma visão e eu estou orando para que o Senhor me autorize a trazer esta visão a público. E o dia que Deus me autorizar, eu vou trazer. Mas fala muito sobre raízes, como estão as nossas raízes. Se as nossas raízes não estão saudáveis, é provável que nós seremos uma árvore que dará frutos estragados. Uma árvore pode dar fruto estragado? Você já viu? Eu já. Eu já. Goiabeira que dá goiaba que cai podre. Que tá no pé, você tira, já tá estragada. Não tem como comer. Salvo que a fome seja tão intensa, um lugar de tanta miséria, que você vai comer o fruto podre mesmo. Então, às vezes, você está se alimentando de árvores contaminadas, dando frutos podres, porque a tua fome é imensa, então o que vem você come. Jesus. Deixa eu voltar aqui, Espírito Santo. É para você e para mim isso. Deus trabalha primeiro na raiz, depois no fruto. Raízes curadas, a árvore dará frutos saudáveis, bons frutos. Você não faz porque é natural a você.
mas é o seu estilo de vida. Você começa a viver a palavra, os princípios da palavra, de tanta intimidade que você está gerando com seu pai, de tanto relacionamento que você tem com Deus. Aquilo torna-se o quê? Natural para você, é seu estilo de vida viver aquilo. E nós temos um exemplo lindo na Bíblia, que é a história de José. José naturalmente vivia íntegro ao Senhor, não interessa o que acontecia ao seu redor. E também não interessa o preço que ele pagou para viver essa integridade. Quantas coisas aconteceram na vida de José. Também é um assunto muito profundo, eu amo, porque muitos falam da história de José numa área, mas Deus sempre me levou para uma outra área, que foi forjar o caráter de José antes de dar a José o governo do Egito. Porque se ele fosse ao governo com a soberba que ele tinha lá no início, não teria dado certo, não. Sabe por quê? Primeiro, ele não teria nem alimentado os irmãos quando chegar ali, de tanto ódio e raiva dos irmãos que ele teria. Então Deus foi forjando ele. Mas José viveu um estilo de vida de integridade com Deus. Quando vinham as propostas erradas, José dizia não, não com esforço, era natural para ele, porque a palavra estava internalizada nele. Então, o não faça por obrigação é muito sofrido. Ele precisa ser por amor. E aí, vamos lá? Vamos continuar aqui? Seguindo o capítulo, o pai está em uma observação e conta a história da observação para o filho. Ele diz assim, ó. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. E aí ele começa a dar orientação. Primeiro fato que eu quero chamar a atenção para você aqui, da onde ele estava observando. E não há palavras em vãs na Bíblia. Não há. Sempre tem um propósito delas estarem ali, porque não precisava dar esse detalhe, né? Da janela da minha casa olhei através da grade. Podia dizer, eu estava aqui observando, só. Não, da janela da minha casa através da grade. Ele estava num lugar seguro, no seu lar, apenas observando, de longe. Observando de longe. E aí, eu coloquei aqui, ó. Quando nós baixamos a guarda, saímos do lugar seguro, podemos nos tornar o jovem ingênuo, inexperiente e sem juízo, que a gente vai estudar aqui, aberto a qualquer influência. Como está o seu coração? Está no lugar secreto com Deus? A palavra está introduzida em você para que você não seja influenciado por qualquer vento de ensino? A gente fala muito aqui que o filtro de tudo que tu recebe em qualquer área passe pela palavra. Se for contra os princípios da palavra, não importa se vai te trazer sucesso, se vai te prosperar, vai contra a palavra, quebra um princípio, não serve para você. Não serve para você. É sobre isso. A palavra ingênuo, você sabe que eu gosto sempre de trazer a origem das palavras, né? A palavra ingênuo em seu original hebraico, que foi escrito Provérbios, significa que é uma pessoa que não firmou suas convicções. Não tem suas convicções firmes, ou seja, não tem raiz. Vai lá, de novo. É sem raiz. Se não decidir viver pela verdade, será levado pela sedução do ambiente. Agora, anota essa frase aí. Eu acho que foi uma ou duas lives atrás a gente tocou nesse assunto. E olha a frase. Quem não é termostato, vira termômetro. Quem não é termostato, vira termômetro. O que você tem sido? Aonde você tem chegado? E muitos não têm sido termostato, porque termostato não passa desapercebido. Não passa desapercebido. Sabe por quê?
porque começa a sentir a diferença do ambiente e sente-se que o termostato não está funcionando. Quando nós fomos visitar a nossa filha, nas casas tem do aquecimento central o termostato lá, né? Quando acordava de manhã que a casa não estava aquecidinha, de se ter alguma coisa errada, corria lá, nem sabia lidar com aquele negócio direito, né? A Maria que sabia. Mas enfim, a gente olhava o termostato, por quê? Porque o clima da casa não estava legal, estava muito frio. Então, fica a frase para ti aí, ó, que a Lisa colocou. Quem não é termostato, vira termômetro. E não foi para ser termômetro que Deus nos criou. Vou provar para você. Vou provar para você. Aonde? Na palavra. Ah, quem pode colocar o texto certinho disso, porque eu não coloquei aqui? A Priscila, porque ontem na nossa oração em família ela trouxe esse texto. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. Se a luz está ligada, não tem como escondê-la, não tem como apagá-la. Ela vai aparecer. Então, Deus colocou nós para ser luz do mundo e sal da terra. Não se pode esconder a luz e também o sal não passa desapercebido quando ele está presente. Você sabe que tem sal ali. Então Deus não te chamou para ser termômetro. Deus te chamou para ser termostato e mudar o ambiente onde pisa a planta dos teus pés. Amém? Diga aí. Eu fui gerada para mudar o ambiente onde pisa a planta dos meus pés. Escreve essa frase, repete ela todos os dias e diz: Senhor, aonde pisar a planta dos meus pés hoje que eu faça a diferença? Em nome de Jesus, no ambiente, na vida de alguém, que não seja só um eu estar lá, mas que haja algo do céu para ser derramado naquele lugar. E o versículo 9. Vamos entrar agora no 9. Há uma progressão. Isso aí, ó. O texto de ser luz e sal está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Obrigada, Lisana. Obrigada, Pri. Eu fui criada para mudar o ambiente onde eu pisar a planta dos meus pés. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. No versículo 9, eu vou me deter mais um pouco nele aqui, porque foi o versículo que saltou aos meus olhos. Ele não é o texto-chave, vocês vão ver lá no material que nós vamos enviar, que outro é o texto-chave desse capítulo. Mas esse saltou aos meus olhos. Então é algo que o Espírito Santo ministrou à minha vida. E eu vou compartilhar com você aqui. Então, quando eu falo lá no grupo, compartilhe o que o Espírito Santo falou com você, é porque há algum versículo aí que o Espírito Santo saltou aos teus olhos. E se saltou, é algo que ele quer comunicar a você. Mas você pode compartilhar com outros e poder fazer a diferença na vida do outro. Então, eu vou compartilhar aqui o que o Espírito Santo ministrou a mim. Diz assim, ó. Era crepúsculo, o entardecer do dia chegava, as sombras da noite, crescia a escuridão. Vamos de novo, é que como eu marquei muito aqui, eu não consigo ver nem as vírgulas. Era crepúsculo, o entardecer do dia chegava, as sombras da noite, e crescia a escuridão. Há uma progressão aqui, do crepúsculo para o entardecer e para a escuridão. Vamos estudar isso aqui juntos? O que o Espírito Santo ministrou? Vamos lá. Crepúsculo é quando a luz vai diminuindo. A palavra, espiritualmente falando, é quando a palavra de Deus deixa de governar a sua vida. Outras coisas, outros ensinos começam a governar a sua vida. Uma coisa é nós nos utilizarmos de conhecimento para aplicarmos em execuções em nossas vidas. Outra é conhecimentos conduzirem as nossas veredas. Quando a palavra deixa de governar a sua vida. É uma zona entre a luz e as trevas. Você está naquela penumbra.
você relaxa na palavra, começa a entrar na sua vida o ai, nada a ver, todo mundo está fazendo, nada a ver isso aí. Talvez muitas das nossas lives você diga, nada a ver isso que a Giovana está falando. Bom, nunca a Giovana está falando, sempre está na palavra. Então você está dizendo, nada a ver isso aí que está na palavra. Você começa a flertar com as práticas das trevas. Você começa a flertar com as práticas das trevas. É um tempo de transição, que você está saindo da luz e indo lentamente para as trevas, sutilmente para as trevas. A queda não começa na escuridão. A queda não começa no escuro. Mas quando a luz da vigilância a enfraquece, você sabe o que é certo, mas você relaxa e baixa a sua guarda. Você sabe que o primeiro pecado aconteceu no céu, na luz, no céu. Foi ali que aconteceu o pecado. Por quê? Por causa da luxúria, da soberba e do desejo de ser maior que Deus que Lúcifer teve. Então, presta atenção. E aí há um reforço poético nesse texto. Era crepúsculo, o entardecer do dia chegava às sombras da noite. Ué, Giovana, crepúsculo e entardecer não é a mesma coisa? Ele reforça aqui do entardecer, porque no hebraico significa que é o fim do período de atividade e vigilância. Está indo para um período de descanso, no caso do dia. E espiritualmente significa o quê? O cansaço, fraqueza emocional e vulnerabilidade. Por isso que nós precisamos vigiar as nossas emoções. Vigiar como está a nossa alma. Como vai a tua alma. Eu agora não vou me lembrar no texto, se alguém tiver aí e lembrar, e os personagens também. Mas se eu não me engano, é Paulo perguntando a Timóteo como ele estava. Vai bem a tua alma? Vai bem as tuas emoções? Às vezes nós não olhamos para elas porque não queremos ver, porque se olharmos, vamos perceber que o que nós mais estamos precisando é dormir, é parar, é descansar, é o tempo do nada. E aí, numa sociedade que nos cobra tanta produtividade, você se acha culpado em descansar. Só que o cansaço físico e emocional vai nos enfraquecendo e nos levando para esse lugar. Por isso que nós precisamos estar renovados pela palavra todos os dias. A vigilância cai antes da moral cair. Então, depois vai para o próximo passo. Crescia a escuridão, que é uma linguagem para trevas intensa. Então, o pecado, ele amadurece no oculto. E isso nós vamos estudar lá em Provérbios 28. O pecado amadurece no oculto. A queda moral, ela é progressiva. Ela não chega pá. Vai, uma traição, um adultério, ele não acontece da noite para o dia. Ele foi construído dia a dia. Primeiro aqui. Aliás, primeiro aqui, né? A Bíblia fala, cuidado com a consciência dos olhos. Porque primeiro olha, cobiça, depois imagina, constrói aqui, alimenta aqui. Por isso que quando você tem um pensamento pecaminoso, a Bíblia diz, renove a sua mente pela palavra. Você precisa interromper aqui e evitar aqui. Evitar aqui e interromper na mente. Eu coloquei aqui, ó. Primeiro você anda em zonas cinzentas. Você vai para essa zona aí, entre luz e trevas, relaxa, nada a ver isso aí, nada a ver. Você começa a flertar com as coisas das trevas e esse flerte vai te agradando, porque o pecado ele é assim mesmo. Nós já vamos ver.
em lugares com pouca luz. Depois disso, você vai normalizando esse flerte com as trevas. Você vai normalizando esse lugar de penumbra. É assim com os nossos olhos ou não? Quando você entra num lugar um pouquinho mais escuro, você estava no sol, entra num lugar, os seus olhos sentem. Logo depois ele vai acostumando. Espiritualmente acontece isso. Você começa devagarinho a ir para um lado cinzento e você começa a se acostumar. Esse flerte é bom. E por fim você entra em trevas profundas que antes você diria nunca entrar. Lembra dos eu nunca? Vigia então. Por isso o nosso todo dia com a palavra de Deus é importante. Porque na intimidade, no relacionamento, seu Pai te livrará dessas trevas intensas. Porque quando você começar a entrar nessa penumbra, o Espírito Santo vai incomodar você, confrontar você e levar você ao arrependimento. E é o arrependimento que traz restauração. É o arrependimento que traz cura. É através do arrependimento que somos salvos. Então precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Todo final de dia, faça uma reflexão sobre a sua vida e arrependa-se daquilo que não agradou ao Senhor. Ah, não vi nada, Giovana. Então pede para o Espírito Santo te mostrar. Diz, coloca a luz no meu dia, Senhor. Coloca a luz no meu dia. Ai, porque se a gente já fosse perfeitinho, nós não tava aqui, porque papai é bom demais para deixar perfeitinhos aqui. Ele teria já nos levado. A intimidade gera amor e o amor aumenta o relacionamento. Vamos lá, do 10 ao 21. Do 10 até o 21, ele fala da mulher adúltera, leviana, que nós já estudamos e falamos muito dela no capítulo 5. Então eu convido você a ir lá no capítulo 5, no nosso Insta, ouvir a live do capítulo 5, para continuar meditando no 7 durante esses dias da semana, tá bom? Mas eu vou trazer mais algumas coisinhas sobre essa mulher adúltera relacionada ao nosso dia a dia com o mundo espiritual. É alguém que vive fora dos limites da aliança com Deus. Qual é a aliança com Deus? Obediência, submissão à sua palavra. Então é alguém que vive fora desses limites. E a sedução representa tudo que é estranho ao pacto com Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, se tiver aparência de mal, você já corre. Você não fica flertando com a aparência, porque pode ser que seja, pode ser que não. Então, na dúvida, é melhor você fugir do que flertar. E quando você vê, você está em trevas profundas. Eu coloquei aqui, ó. Se tem aparência de mal, ele já nos manda fugir. Imagina você que vê que tem aparência, mas diz assim: ah, nada a ver isso aqui. Tá todo mundo vivendo assim, tá todo mundo fazendo assim. E você fica ali flertando com esse nada a ver e todo mundo. Como já dizia a mamãe, você não é todo mundo, você é filho de Deus, tem uma aliança, um pacto com o Senhor. Então você não faz o que todo mundo faz. E eu vou deixar uma dica aí, gostaria que alguém colocasse. Você já assistiu a trilogia de filmes Deus Não Está Morto? Tem 1, o 2 e o 3. Ontem até eu e meu marido reassistimos o 2. Eu convido você a assistir. E que você se coloque naquelas situações e veja como seria se eu estivesse vivendo isso. Porque em algum momento nós vamos viver. Em algum momento você vai viver o confronto da sua fé. Então eu convido você a assistir. A tentação nunca vai começar com algo feio. Você acha... O diabo é estrategista, minhas queridas e meus queridos. Você acha que ele vai vir com coisas feias, horrorosas, com cara de errado para você? Não! Ele vai vir bonitinho. Ele vai vir com a aparência de coisa certa. E pior, que nós já falamos aqui, ele vai vir com uma fala sedutora exatamente nas áreas que você quer.
Sabe por que o diabo sabe o que você quer e o que te agrada? Sabe por que ele sabe? Porque nós falamos. Nós falamos em casa, nós falamos com o marido, nós falamos no chuveiro, nós falamos com as pessoas, o que te agrada, o que seria bom para você. Então ele vai vir com essa isca. Por isso que o dom que nós mais precisamos é o de discernimento, para discernir pessoas, lugares e situações, para não sermos essa pessoa insensata e imprudente. Coloquei aqui, ó, virá com algo bonito para os olhos, presta atenção, e para as suas emoções, para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua vaidade, para a posição que você tanto quer. Presta atenção. É atraente e inofensivo. Então, para você entender muito sobre essa mulher adúltera que fala até o 21, vai lá e assiste a live do capítulo 5, porque nós detalhamos tudo o que pode ser a mulher adúltera no nosso dia a dia. Agora, do 22 ao 23, o que Salomão fala para o filho? Sobre o comportamento do inexperiente que ele está observando. E olha que também tem uma progressão nessa inexperiência. Ele fala assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Imediatamente, no 22, ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então aqui também é progressivo, é uma captura progressiva. Você acha que o pecado vai chegar e já te amarrar e te enlaçar? Não. Primeiro ele vai te conquistar. Ele vai te seduzir. Ele vai relacionar-se com você até tornar-se natural. Depois ele te prende. E no Deus não está morto 1, tem uma parte linda lá sobre a mãe de um advogado. E eu gostaria que você fosse lá assistir para ver o que essa senhora que está com mal de Alzheimer fala para esse filho quando ele questiona a fé dela como um ateu. Gostaria que você fosse lá, porque tem tudo a ver com isso. Como que o pecado vai nos envolvendo para depois nos prender. Então o pecado não prende de uma vez, ele vai amarrando aos poucos. Presta atenção. Por que ele fala isso, né? Porque ele escreve no hebraico, é isso que significa essa progressão. Essa progressão é uma captura progressiva. E o diabo vai nos capturando devagarinho. Aí, do 24 ao 27, eu vou ler com vocês. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E aí eu grifei aqui, olha só, de novo ele chama a atenção, me ouça, introduza as minhas palavras, desça ao seu coração, grave. Nós aprendemos isso, se eu não me engano, no capítulo 2 de Provérbios. Não deixa que o seu coração se envolva para os caminhos e nem se perca em tais veredas. Não se perca nas ações e atitudes erradas do dia a dia, nós já aprendemos isso. O que são as veredas? Que é Deus, por vezes, por amor, nos permite coisas para endireitar as nossas veredas. E aí ele fala o quê? Que muitas foram suas vítimas. É uma grande multidão.
É interessante porque nós temos inúmeros modelos e exemplos dessa queda progressiva, dessa captura progressiva. Mas sabe o que nós fizemos? Nós normalizamos ela na nossa sociedade. Ah, é assim mesmo. Todo mundo está vivendo assim, é natural. Não é natural, não. Tem nada de natural. Não tem nada de normalizar o que o diabo tem feito. A destruição das famílias. Tudo está sendo normalizado. Uma grande multidão foi vítima das ações dessa mulher adúltera. E os modelos dela tá lá no capítulo 5. Você vai assistir o capítulo 5, tá tão curioso que você tá ficando, né? Mas vai lá, é importante. Porque essa mulher adúltera, tirando essa parte sexual e trazendo para a espiritual, é muito do que nós vivemos no nosso dia a dia. E Salomão está nos ensinando a vigiar isso. Aí ele diz o quê? Que a casa dela é um caminho. É um caminho também. Nós temos o caminho da eternidade, nós temos um caminho para o inferno, para a morte eterna ou para a vida eterna. Então as ações, a sedução dela é para levar para a morte eterna, para as moradas da morte. É esse o alerta do final do capítulo 7. Então a narrativa de Provérbios 7 mostra o quê? Eu até coloquei aqui, ó, a narrativa desse capítulo mostra a progressão. Então ele dá o alerta para você identificar que você está se perdendo no início, na penumbra, no entardecer, para que você não chegue ao período de trevas. Então primeiro, olhar, aproximar, ouvir, seguir, morrer. Então você começa ouvindo mal, aproximando-se, gerando relacionamento, primeiro você olha, depois você gera relacionamento, depois você começa a ouvir tudo aquilo e introduzir em você. Vai saindo a palavra e entrando esse ensino. Depois você começa a seguir, a tornar um estilo de vida. E aí você vai para a morte. E isso nos lembra Tiago 1, do 14 ao 15. E eu marquei aqui que esse eu quero ler com você. Tiago 1, 14 e 15, que diz assim: cada um, porém, presta bem atenção nesse versículo, anote aí e depois grife na sua Bíblia e faça um quadro na sua casa, para você não esquecer. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É tentado pelo próprio mau desejo. Para de colocar a culpa no diabo. Coloca aí a responsabilidade em você. A sua soberba, orgulho, vaidade tem levado você a maus caminhos, a gerar relacionamento com a mulher adúltera, a gerar relacionamento com coisas que não estão em pacto com Deus, estão fora da aliança com Deus. Retorne porque há tempo. Para a glória de Deus, estamos no tempo da graça. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e há dentro de você, que já recebeu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo, que nos ajuda a fazer o caminho de retorno. Então, por muitas vezes, a sua própria cobiça e o pecado sendo consumado, gerando a morte. Enfim, vamos fechar aqui. Provérbios 7 é mais que um alerta moral aos homens. Como talvez você pensou sua vida inteira, esse capítulo tem a mulher aí, nem vou ler, que é só para os homens. Cuidado com o homem adúltero. É um manual de discernimento espiritual, isso que é o capítulo 7 de Provérbios. Quem não guarda a palavra dentro, quem não introduz ela dentro, acaba sendo conduzido por palavras bonitas por fora. Amém? É isso por hoje, meus queridos e minhas queridas.
maravilhoso estar com você, maravilhoso compartilhar essa palavra. Eu não sei o que você tem vivido, nós só estamos no capítulo 7, mas eu tenho vivido uma profundidade com Deus muito tremenda. Estudar para trazer para vocês aqui tem me levado a me apaixonar cada vez mais pela palavra. E eu, hoje, declaro que você seja apaixonado por Jesus e apaixonado pela sua palavra, que você queira estudar a palavra, que você queira preparar o banquete para você comer e não comer apenas banquetes prontos. Esta manhã de quinta tem sido manhãs de banquetes prontos, onde lá vou eu e preparo o banquete. Seja você o preparador também do seu banquete, porque Deus tem segredos escondidos para você. Deus tem segredos escondidos para você. Amada, quem perguntou ali, mesa aposta, manual do quê? Amada, ora aí para que esteja nas minhas anotações, porque quem me conhece, me acompanha, sabe que muito do que eu falo sequer está anotado, né? Eu preparo tudo, chega na hora o Espírito Santo vem aqui e muda tudo. Então vamos ver se eu acho aqui, ou se alguém anotou aí. Vamos lá ver. Capítulo 7. Ajuda que esteja aqui, Jesus. É um manual de discernimento espiritual. Alguém anota aí, para nossa amiga ali. É um manual de discernimento espiritual. É o dom que nós mais precisamos buscar. Discernimento espiritual. Mas sabe por que muitas pessoas não buscam? Porque não dá ibope. Não dá ibope na terra, meu querido e minha querida, mas vou dizer para você, vai chegar no dia do juízo e você vai ouvir, eu te conheço, entra para o gozo do teu Senhor, entra para o banquete, entra para o reino. Glória a Deus, é o manual de discernimento espiritual.